Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E agora vamos passar para uma visão geral das demonstrações contábeis. A ideia aqui não é ensinar como preparar a contabilidade e, consequentemente, as demonstrações contábeis, mas explicar um pouquinho sobre as características do patrimônio e como que esse patrimônio pode ser representado pelas demonstrações contábeis. E qual é a importância das demonstrações contábeis? Nelas, nós temos a posição patrimonial e financeira da empresa, por meio do balanço patrimonial, e o desempenho da empresa, por meio da DRE. Temos outras demonstrações contábeis, mas nós vamos focar principalmente nessas duas, nesta primeira etapa do projeto. Mas eu vou falar também sobre o fluxo de caixa. Nós temos o fluxo de caixa e a demonstração do fluxo de caixa. Mas para o momento atual e para fins gerenciais, o que nos interessa saber é o fluxo de caixa, ou seja, a dinâmica de entrada e saída de dinheiro, de recursos, e para entender como que esses recursos são obtidos e aplicados e a dinâmica de prazo disso, para que nós consigamos implementar uma espécie de gestão de caixa. E notem que a gestão de caixa é bem mais simples do que uma gestão financeira completa. Então, a partir de agora, nós vamos começar a colocar em ordem aquele fluxo financeiro todo que foi discutido na primeira aula, porque aquele fluxo não faz muito sentido e a contabilidade organiza as operações da empresa, organiza o próprio desempenho da empresa. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Então, vamos lá. Então, aqui, né, de forma geral, vamos falar sobre patrimônio. E pegando uma citação clássica, né, o patrimônio acaba sendo conceituado de forma muito simples, conforme nós podemos ver aqui em negrito, né, como o conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa. Bens é tudo que a empresa possui, podendo ser bens tangíveis, ou seja, aqueles que podem ser apalpados, que podem ser segurados, por exemplo, estoques, uma máquina, um móvel, um computador, dinheiro, saldos em contas, aplicações financeiras. Então, esses são os bens. Também podem ser direitos, ou seja, tudo que a empresa tem a receber, vendas a prazo, por exemplo. Algum direito envolvendo algum investimento ou um crédito que a empresa tenha a receber. Então, tudo que a empresa possua ou tenha direito a receber faz parte do conjunto de investimentos da empresa, e também nós consideramos esse conjunto de investimentos como ativos, né? Todos os itens ativos da empresa. E as obrigações é tudo que a empresa deve, né, ou tem a pagar. E normalmente as obrigações são as fontes de recursos da empresa. E dentro das obrigações, nós temos, por exemplo, fornecedores, folha de pagamento, impostos e também uma parte super importante que é o capital dos sócios. Então, fornecedores, folha de pagamento, impostos, empréstimos, contribuições são obrigações com terceiros, isso é o passivo, e temos também o patrimônio líquido, que é composto pelo patrimônio próprio da empresa, dinheiro que os sócios investiram, né? E a ideia é essa. E o patrimônio sempre é observado conforme períodos específicos. Por isso que nós temos aqui também em negrito essa expressão determinado momento. O que significa isso? Quando nós apuramos a contabilidade, nós precisamos definir um período. Por exemplo, o ano de 2019, que é essa citação, que é o ano dessa citação que temos em tela. O ano de 2020, o primeiro trimestre de 2018. Essa que é a ideia. Nós precisamos ter uma referência temporal, uma competência contábil para ter uma referência sobre a posição do patrimônio e também do desempenho, né, que afeta o patrimônio positivamente ou negativamente. E já nós chegamos lá. Então, a ideia é essa.
Então, quando nós precisamos pensar em contabilidade e contabilidade gerencial, precisamos ter uma referência. Normalmente, as empresas preparam a contabilidade na base trimestral e anual. Isso para fins de contabilidade geral e tributária. Gerencialmente, nós podemos ter mais frequência das informações, inclusive informações contábeis. Então, o que nós precisamos entender é, precisamos de uma referência temporal. Aí, avançando um pouquinho, né, é super importante ressaltar duas coisas: que os valores a receber e a pagar precisam ser refletidos e fazer parte da contabilidade, senão nós só temos aquela parte que passou pelo caixa. Nós precisamos, no final das contas, considerar tudo aquilo que a empresa vai receber e também vai ter a necessidade, vejam só, de desembolsar, né? Porque aí nós temos a dinâmica de recursos que virão e que sairão da empresa, né? E não apenas aquele registro do que a empresa possui e dos recursos que já passaram pela empresa. Então, isso é super importante. Eu vou voltar bastante nesse assunto. E essa é uma das grandes dificuldades dos empresários, porque falta, antes da gestão financeira, a gestão de caixa, que é a simples gestão do que entra e do que sai. Notem que eu não estou falando de situações mais complexas, como a implementação de um orçamento ou mesmo planejamento financeiro para uma empresa. Estou falando apenas da movimentação financeira de caixa, né? Uma única conta, né? Um único pedacinho da empresa, porém super importante. Mas avançando com a ideia de patrimônio, vejam que neste segundo parágrafo tem uma expressão muito importante que é o lucro. E uma empresa ela é constituída para dar lucro a seus sócios, quando uma empresa não possui capital aberto, e normalmente essa é a situação mais comum, no mais de 90% das empresas do Brasil não são de capital aberto, são grandes, médios, pequenos e micro, né, empreendimentos, mas temos também aquelas que possuem acionistas, que são as grandes empresas. Mas, quando uma empresa se propõe a ter uma atividade econômica, uma empresa se propõe a atuar no mercado, o objetivo básico é gerar lucro. Por quê? Porque algumas pessoas formam uma sociedade ou atuam individualmente, aplicam num negócio que tem muitos riscos, e normalmente ter uma empresa, investir num negócio próprio é mais arriscado do que qualquer outro tipo de investimento. Notem que ter um negócio é um investimento, e se é um investimento, precisa ser rentável, precisa dar lucratividade, que é gerar lucro, e esse lucro precisa render. E normalmente essa rentabilidade, ela pode ser bastante bem visualizada se nós compararmos este lucro com o valor investido pelos sócios, ou seja, aquele recurso colocado na empresa comparado com o lucro, quanto que ele rendeu. Não só volume financeiro, mas um percentual para nós sabermos se vale a pena ou não ter aquele negócio, constituir uma empresa e brigar no mercado, né, de forma geral, ou seja, tentar fazer com que essa empresa prospere. Então, notem que aqui nós temos uma situação muito importante, que é a ideia que é a seguinte: a empresa precisa ser lucrativa e rentável, ou seja, produzir lucro, e esse lucro precisa oferecer alguma rentabilidade atrativa para os seus sócios, tanto uma empresa pequena, um microempreendedor individual, como uma grande empresa listada na bolsa. A ideia de rentabilidade tem que ser super importante, porque existem muitos riscos inerentes a uma atividade econômica, realmente. Então, é muito importante que isso compense, que a atividade empresarial compense. Então, por exemplo, utilizando o exemplo daquela indústria de bancos da primeira aula, né? Imaginem novamente que aqueles sócios colocaram R$ 100.000 na empresa. E essa empresa, depois de certo tempo, começa a oferecer uma lucratividade de R$ 10.000 por mês. Essa é a lucratividade, R$ 10.000, o volume de lucro.
A rentabilidade eu poderia calcular utilizando um indicador que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é os 100 mil reais que os sócios investiram na empresa, e o cálculo seria dividir o lucro de 10 mil pelos 100 mil do patrimônio líquido. Então, 10 mil dividido por 100 mil, nós temos 10%. Esse percentual é a rentabilidade. Qual que é o retorno daquele dinheiro investido? Que continua na empresa. Mas se esse retorno é 10% por mês, 10 mil, 10 mil, 10 mil, vamos colocar em valores constantes, isso significa dizer que nós temos uma rentabilidade, e se essa rentabilidade cresce ou diminui ao longo do tempo, é possível identificar o que está provocando esse crescimento ou redução, e a partir disso identificar se a empresa está indo bem ou está indo mal, ou seja, o que está acontecendo com o desempenho dessa empresa, e a depender da situação, podemos traçar medidas para melhorar esse desempenho ou mesmo corrigir algum problema. E aí sim, né, dentro desse contexto é possível planejar, gerenciar, estabelecer metas, buscar crescimento ou tirar a empresa de alguma dificuldade, por exemplo, reduzindo o desperdício, melhorando a formação de preços, cuidando da parte tributária, buscando eficiências, né, talvez reduzindo custos, enfim, buscando formas de melhorar este lucro e esta rentabilidade e, consequentemente, perpetuando a empresa. Então, notem que a ideia de patrimônio é bastante ampla e, além da própria ideia de conjunto de bens, direito e obrigações, esse patrimônio todo é utilizado para que a empresa funcione, consequentemente, gerando receitas. Para se ter essas receitas, a empresa acaba tendo custos e despesas, conforme eu expliquei na aula anterior, e se sobrar alguma coisa, vai ser lucro. Se faltar, é prejuízo, né? Então, notem como que a dinâmica aqui começa a ficar um pouco mais, digamos assim, estruturada, e aí nós precisamos da contabilidade para depois pensar na parte gerencial e nas finanças. E aí, né, para fechar essa tela, nós temos que lembrar que os sócios são pessoas, são entidades distintas da empresa. Normalmente, pequenos negócios, pessoas físicas autônomas, negócios super pequenininhos, acabam tendo ali uma confusão patrimonial em que as pessoas e a empresa acabam sendo uma única unidade patrimonial. Porém, o ideal é que nós tivéssemos uma distinção, né? Pessoa jurídica, empresa é uma coisa, pessoa física é outra. Em alguns casos, isso acaba não acontecendo e pode ser um problema ou não. Vai depender de caso a caso. Eventualmente, nós nos depararemos com alguma situação assim, mas, via de regra, formalmente para a contabilidade, o ideal é separar empresa, patrimônio da empresa é uma coisa, pessoa, sócios são pessoas distintas. E aí, né, falando do patrimônio, aqui eu tenho alguns conceitos só para consolidar esse entendimento sobre o que são bens, direitos, né, e também o patrimônio, né, apenas para que fique aqui registrado. E eu acabei notando que as obrigações estão aqui, e eu acabei não grifando em negrito, né, mas estão aqui, né? Eu peço que vocês observem que as obrigações estão aqui. Então, essa tela fica apenas como um material suporte para que vocês tenham alguns exemplos, né? E pode servir de consulta também, já que vocês têm acesso aos slides. E aí, avançando, vamos falar da primeira demonstração contábil, que é o balanço patrimonial. E esse balanço patrimonial, né, notem que eu vou apresentar os conceitos, depois eu vou mostrar um exemplo de cada demonstração, né? Então, retornando aqui ao conceito, o balanço patrimonial é o principal relatório contábil de uma empresa, e nele é evidenciado a posição financeira de determinado exercício social. E normalmente nós temos três grandes grupos de contas, né? E as contas da contabilidade, as contas contábeis, são fragmentos patrimoniais. Então, cada conta, cada linha da demonstração contábil ou do plano de contas representa um pedacinho
um fragmento do patrimônio empresarial. E é assim que a realidade da empresa é relatada e estruturada pela contabilidade. Nós criamos uma espécie de etiquetas, damos nome a tudo que acontece na empresa, a tudo que é possível, obviamente, e cada pequena coisinha se torna uma conta contábil. E conforme essas contas interagem, nós temos a dinâmica financeira acontecendo, mudando a dinâmica patrimonial e também de desempenho da empresa. E a parte patrimonial e financeira encontra-se no balanço patrimonial, composto pelo grupo do ativo, que são os bens e direitos já mencionados, e temos também as obrigações, que são o grupo dos passivos, né? E também o patrimônio líquido, né? E o patrimônio líquido seriam obrigações com os sócios. Mas qual que é a diferença, né? Nós temos as obrigações do passivo com terceiros, por exemplo, bancos e fornecedores, circulantes de curto prazo, não circulantes de longo prazo. Essas normalmente têm prazo para serem pagas, elas são exigíveis, existe um prazo, uma expectativa de se pagar essas obrigações que estão no passivo, em determinado prazo, independentemente se é um prazo curto ou longo. Já o patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios, é o primeiro recurso, é o dinheiro que sustenta a empresa ou boa parte das suas operações. Por isso que não é exigível. Se a gente tira esse recurso da empresa, distribui esse recurso, a empresa não tem como se sustentar. É o dinheiro que ajuda a sustentar boa parte das pequenas empresas. Então a ideia é essa, mas eu acho que um exemplo visual ajuda muito. Porque vejam só, uma empresa, ela tem o balanço aqui, e esse balanço representa a situação financeira da empresa. Ou seja, nós temos uma fonte de recursos, vou colocar um F aqui, que vem dos terceiros, né, do passivo. Nós temos outra fonte de recursos que vem dos recursos próprios, né, dos sócios. E essa fonte de recursos acaba sendo a origem de recursos que sustenta todo o investimento da empresa. E é aqui do lado do ativo que nós temos todos os investimentos que fazem com que a empresa funcione, né? Então, por exemplo, aqui dentro do patrimônio líquido, nós temos o capital social, que é o primeiro recurso que integra a empresa. Conforme a empresa compra prazo, conforme a empresa toma recursos, conforme a empresa contrata funcionários, aí nós teremos aqui os valores a pagar a fornecedores, teremos aqui folha de pagamento, né? Ou seja, nós vamos falar aqui de salários, encargos sociais, todos os impostos que também ajudam a empresa, é uma espécie de recursos que a empresa utiliza para funcionar. Estão aqui, da mesma forma, empréstimos e financiamentos. Todos esses recursos sustentam as operações da empresa e o ativo acaba tendo aqui uma estrutura interessante que envolve tudo que a empresa possui e tem direito a receber. Então, nós temos vários tipos de investimento aqui. Temos, por exemplo, o dinheiro em caixa, que é um investimento, os estoques, todos os valores a receber, que são as vendas a prazo ou duplicatas, créditos diversos. No ativo imobilizado, temos a estrutura física e operacional da empresa, por exemplo, carros, equipamentos, computadores, instalações, máquinas, celulares, móveis, a estrutura. E aí, vejam que interessante, a dinâmica financeira volta aqui, porque essa fonte de recursos, das mais variadas fontes, vão sustentar todos os investimentos que estão no ativo. E esse ativo, financiado dessa forma que eu mencionei, vão proporcionar que a empresa exerça a sua atividade. E essa atividade não é uma mera atividade, é uma atividade econômica. E essa atividade econômica visa o lucro. E quando nós falamos de lucro ou desempenho, nós temos que entender o que é DRE, demonstração do resultado do exercício. E a DRE, ela evidencia o resultado, contabilmente falando, ou desempenho, gerencialmente falando, do período. O que significa isso?
se a empresa deu lucro ou prejuízo. Ou seja, se todo aquele esforço resultou em sobra de recursos ou se faltou recursos, né? Literalmente isso. Então, a demonstração do resultado do exercício mostra o desempenho econômico da empresa, né? A ideia de finanças, né, de estrutura financeira da empresa está no balanço patrimonial, também aparece no fluxo de caixa. Agora, o resultado das operações da empresa aparece na DRE. E uma empresa pode não ter lucro, mas gerar caixa, por exemplo, a poder de empréstimos, a poder de dívidas atrasadas. Aí o dinheiro sobra, não há pagamentos no prazo correto, e isso poderia confundir alguém desavisado. Nossa, a empresa tem lucro, está sobrando dinheiro, mas pode ser exatamente o oposto, uma situação terrível. Não há resultado, porém há caixa. E se esse caixa é retirado da empresa, é mal utilizado, a empresa corre sérios riscos de funcionar. E esse também é um dos grandes motivos para as empresas terem dificuldades financeiras no Brasil e até mesmo fechar, né? Então, conforme eu for lembrando, eu vou apontar essas dificuldades que são super comuns, né? E que vocês podem encontrar em diversos relatórios do Sebrae. E aí, a DRE é elaborada pelo regime de competência, né, conforme o período de acontecimento. Então, para nós apurarmos o lucro, nós não olhamos exatamente o que entra e o que sai, isso é importante para olhar o fluxo de caixa, né, dinheiro que nós temos a receber e a pagar, dinheiro que entrou, dinheiro que saiu, mas o regime de competência consolida todas as operações de um período. Pode ser mês, trimestre, ano, enfim, independentemente se houve pagamento ou não. Então, a ideia do regime de competência é essa: registrar e apurar o resultado pela ocorrência das operações. Aí nós temos o lucro ou prejuízo. E conforme essas operações se realizam financeiramente, ou seja, as vendas vão sendo recebidas à vista e a prazo, tudo o que a empresa investiu, teve como custos e despesas, e esses três geram desembolsos, que podem ser à vista e a prazo, conforme esses desembolsos vão acontecendo, o caixa vai se formando. E no longuíssimo prazo, o caixa se iguala ao lucro. Mas hoje, uma empresa pode ter lucro e não ter caixa, ou vice-versa, né? É aquela história. Não é mais a empresa em que tudo é à vista, já temos esse desencaixe e temos que gerenciar esses dois fluxos: o fluxo do resultado, que é lucro ou prejuízo, pela ocorrência, pelo regime de competência, e o fluxo financeiro, entrada e saída de recursos. Lembrando que esses recursos são utilizados na empresa ou saem da empresa no formato de pagamentos. E aqui nós temos um exemplo, uma estrutura bastante simples, que pode ser desdobrada uma série de linhas que especificam vários custos, várias despesas, inclusive impostos e também, por que não, fontes de receita. Mas a ideia da DRE é a de um demonstrativo que não representa uma situação, tipo balanço patrimonial de alto a baixo, mas representa como que o resultado foi formado de modo dedutivo, ou seja, tudo que a empresa gerou de receitas, por isso eu coloquei um maisinho aqui, menos todos os custos. Isso, né, receita menos custos, gera o lucro bruto. Desse lucro bruto, nós tiramos as despesas, incluindo juros também, impostos, enfim, e chegamos no lucro ou prejuízo. Então, aqui nós temos a nossa, né, lucratividade, que é importantíssima, né, tanto para o nosso programa, mas principalmente para as empresas. E na hora que eu apresentar os exemplos de uma empresa, vocês perceberão como que vários elementos compõem a demonstração do resultado do exercício. Mas, em resumo, tudo que aconteceu, por exemplo, em um ano, independentemente do pagamento, é registrado como receita,
custos e despesas para que nós apuremos o resultado. Aí, supondo que seja lucro, nós teremos um valor para o lucro, e esse lucro, ele pode estar mais próximo ou mais distante do caixa, a depender de como que a empresa gera recursos e consome recursos. E o que gera recurso para a empresa? Ora, vendas, especificamente recebimento das vendas, aporte dos sócios, se houver, venda de algum bem, entrada de recursos que foram emprestados, isso gera dinheiro, entrada de dinheiro para a empresa. E o que gera saídas? Pagamentos de todos os custos e despesas, esses gastos que servem para que a empresa funcione, inclusive compras, folha de pagamento, pagamento de impostos, mas também pagamento de empréstimos, desembolsos que geram investimento na própria empresa, por exemplo, o pagamento da parcela do financiamento de um veículo. Então, isso é a dinâmica financeira, que é como que os recursos gerados chegam até o caixa da empresa ou saem, e aí a DRE não é suficiente, porque ela apura se a operação deu resultado. A dinâmica de dinheiro entrando e saindo, sendo utilizado na empresa, né, ou sendo utilizado para pagamentos, acaba sendo representado por uma demonstração chamada DFC na contabilidade. Mas, para fins do projeto, neste início, inclusive para os próximos semestres, nós vamos trabalhar com uma ideia mais simples, que é o fluxo de caixa, que não é a demonstração contábil DFC, mas nós temos uma espécie de demonstrativo gerencial que trata do fluxo de caixa. Inclusive, essa ideia do fluxo de caixa e da gestão de caixa é uma das primeiras ajudas e suportes que nós conseguimos oferecer no programa para as empresas, porque é algo relativamente simples de ser compreendido e implementado. Então, essa acabará sendo uma das primeiras iniciativas que nós vamos nos envolver para atender as empresas. Mas voltando aqui ao conteúdo da nossa aula, eu acabei adiantando e falando desse conceito várias vezes desde a aula anterior, e aqui a ideia de fluxo de caixa é o que nós temos na tela, né? Envolve a movimentação de recursos financeiros, né? Isso envolve a entrada e a saída de dinheiro, né? Simples, né? A movimentação é aquele caminho que eu mostrei na aula passada, né, dos recursos da empresa. Mas aqui nós temos que estruturar num formato de demonstrativo, mapeando tudo que entra, tudo que entrou e tudo que saiu. E isso nos ajuda a mapear também o que vai entrar e o que vai sair. E isso proporciona a gestão do caixa, porque nós conseguimos registrar o que aconteceu e programar futuros pagamentos financeiros e futuras entradas financeiras, né? Então, a ideia é registrar isso por meio de um fluxo, né? Entradas e saídas. Então, realmente aqui o foco é entrar, é reconhecer para possibilitar o gerenciamento desse caixa, conforme os recursos entram e saem, ou seja, independentemente de quando aconteceram. Por exemplo, a venda total de janeiro aparece na DRE, as vendas totais. Supondo que metade dessas receitas foram recebidas à vista e a outra metade no mês seguinte, né? O caixa de fevereiro, as entradas são as vendas recebidas em fevereiro. E parte desse caixa vai ser formado pelas vendas do mês passado, janeiro, que serão recebidas agora. Ou seja, não tem nada a ver com o acontecimento, mas com a entrada e com a saída dos recursos. Então, nós precisamos olhar o fluxo econômico, DRE, juntamente com o fluxo de caixa, para que nós consigamos compreender a dinâmica, né, tanto de geração de resultado, quanto de obtenção e utilização de recursos financeiros. Ok, pessoal? E aqui, para a gente finalizar essa parte nos slides, antes de eu apresentar os exemplos das demonstrações, nós temos um modelo de fluxo de caixa que é bem parecido com o que eu utilizo uma planilha que foi criada para que nós apliquemos em algum momento
né, nos nossos futuros clientes do nosso programa. E o fluxo de caixa é um conceito bastante simples, porque nós sempre partiremos, por exemplo, diariamente ou mensalmente, do saldo financeiro, né, inicial. Esse é o nosso ponto de partida. Vejam só, ele começa com uma espécie de igual. E supondo que nós estamos falando de um caixa mensal, nós teremos dentro desse mês o registro de todos os recebimentos à vista, separados de recebimentos de outros períodos, por exemplo, recebimentos de períodos anteriores que estão vencendo e foram recebidos no período que nós estamos. Então, tudo que é referente ao período pelo recebimento e todos os recebimentos que vêm de períodos anteriores. E até se acontecer algum outro recebimento, nós temos a previsão aqui. Então, esses três recebimentos formam o saldo de entradas. E todas as saídas ou desembolsos, ou seja, todos os pagamentos à vista ou pagamentos parcelados de períodos anteriores, e até mesmo se houver algum outro tipo de pagamento, tudo isso forma o saldo de saídas, né? E como que nós identificamos o saldo, né, de caixa do período? Basta diminuir o 2 do 3, ou seja, todas as entradas menos todas as saídas. Muito bem. E qual que é o saldo final? Nós somamos saldo inicial mais todas as entradas menos tudo que saiu. Esse caixa, sendo positivo, é o saldo de caixa final deste mês, deste ano ou do dia. Se ele for negativo, significa que a empresa vai acabar precisando recorrer a empréstimos. É bastante importante. E as empresas muitas vezes não conseguem gerenciar o fluxo, que é o mero registro. Imaginem programar tudo que entrará nos próximos períodos e sairá para dar, a partir disso, definir uma programação que permita um fluxo financeiro gerenciável, que faça com que a empresa não atrase, venda melhor, pague melhor, sem faltar dinheiro, sem extrair da empresa recurso além do necessário para sustentar o caixa, tampouco diminuindo a necessidade, inclusive, de empréstimos. Então, a simples gestão do fluxo de caixa pode fazer com que a empresa deixe de emprestar dinheiro, inclusive. E esse também é um grande problema, um problema clássico que as empresas não bem gerenciadas, pouco formalizadas, acabam cometendo. E para fechar essa aula, gostaria de apresentar para vocês rapidamente uma partezinha de um arquivo que eu compartilhei com vocês junto com o material do mini curso, né? Mas eu achei conveniente apresentar para vocês um conjunto completo de demonstrações contábeis, mas de uma empresa de capital aberto, para vocês verem como que fica completo, para vocês terem uma noção, até para folhear e observar, identificar todas as informações que a contabilidade capta e mostra. Aqui, no caso, não é para fins gerenciais, é para fins de informar ao mercado e à sociedade como um todo, mas tem vários exemplos interessantes. Fica para vocês folhearem e olhar com mais tempo posteriormente, mas eu gostaria de apresentar rapidinho os balanços patrimoniais para vocês terem uma noção de como que ficaria completo e também da DRE, que são as demonstrações que eu mais enfatizei nesta aula. Então vejam só, lá na página 18, nós temos aqui um balanço patrimonial completo. Esse é o lado do ativo, ele é composto. Vou até aproveitar e pegar um lapisinho. Vamos aproveitar e utilizar o recurso. Esse é o ativo, ok. Ele é composto pelos ativos circulantes, que seriam os investimentos da empresa a curto prazo. Olhem como tem coisa importante aqui. Nós organizamos aqui dentro o caixa e as aplicações financeiras, que são as disponibilidades da empresa, o dinheiro que a empresa utiliza para se movimentar. Temos as contas a receber, frutos de venda a prazo e temos os estoques. Eu saliento essas como as mais importantes. E dentro do ativo não circulante, temos uma série de elementos importantes, né? Vários investimentos de longo prazo, créditos, tributos a recuperar, enfim.
Mas dentro ainda do ativo não circulante, além desse realizável a longo prazo, eu gostaria de destacar o imobilizado. É aqui que está a estrutura física da empresa, a estrutura operacional, ou seja, imóveis, veículos, equipamentos, máquinas, computadores, ou seja, de forma bastante simples, essa aqui é a estrutura física da empresa, muito bem, imobilizado, né? Eu vou fazer aqui uma seta para destacar. E os recursos diretamente ligados à operação, ou seja, o capital de giro da empresa, estão aqui. Estoques, contas a receber, principalmente, que seria o nosso capital de giro. Temos também aqui os recursos de caixa da empresa, né? O caixa, que é o próprio caixa, e as aplicações financeiras. Então, nós temos isso registrado nas demonstrações contábeis, neste caso, no balanço patrimonial. E notem que, numa empresa desse porte, nós temos as notas explicativas que detalham o que tem em cada conta, né? E aqui, até ilustrando, cada linha dessa é uma conta contábil que possui um valor financeiro, que representa esse fragmento patrimonial que é a conta contábil. E passando agora para o passivo, nós temos no passivo circulante e no passivo não circulante todas as obrigações que a empresa possui com terceiros. E notem que aqui eu destaco os exemplos que eu já abordei, por exemplo, fornecedores, notem, aluguéis, uma série de impostos, tem também financiamentos, empréstimos, até arrendamentos, que é uma espécie de aluguel. Temos também tudo isso, todas as obrigações, porém de longo prazo. E aqui no patrimônio líquido, nós temos o capital dos sócios, né? O capital social são os recursos que os sócios investiram na empresa ao longo do tempo. E temos também elementos que têm a ver com o desempenho, né? Resultados que são acumulados no formato de reservas, né? Então é bastante interessante ter essa visão de uma empresa assim, porque tem vários detalhes para vocês olharem e já irem se ambientando. Claro, lembrando que nós temos os futuros contadores que fazem parte do projeto e que ao longo do tempo vão aprofundar no como fazer e como utilizar essas informações, mas como também temos participantes que não farão a graduação em ciências contábeis, essa noção básica já vai ajudando a encaminhar, vai sustentando a participação a cada fase do nosso programa. E aí, para fechar mesmo, aqui é um exemplo de DRE, né, onde nós começamos com a receita operacional líquida, composta aqui por venda de mercadorias e também produtos financeiros. Então, toda a receita que a empresa produziu, vamos pegar o consolidado em 2018, é esse valor aqui. Depois disso, nós temos o custo das vendas, que é deduzido dessa receita toda aqui. Então, nós temos uma dedução que resulta nesse lucro bruto. Vejam só, lucro bruto. Aí nós temos uma série de despesas que deduzem ainda mais esse lucro bruto. Então, notem que a receita que era 8 bilhões 426 milhões já está a menos de 1 bilhão e meio. E depois de uma série de receitas e despesas financeiras, tem também os impostos, né? Um sócio super importante é o governo, né? Que chega aqui. Nós temos o lucro líquido. O lucro líquido, que é a rentabilidade da empresa, que pode ser utilizado, na verdade, a DRE e o balanço empresarial são utilizados em dezenas, né, uma centena de indicadores, e também para a projeção de resultados, né, que é apenas a contabilidade que a empresa divulgou, mas notem que daquele 8 bilhões e alguma coisa, o lucro da empresa gira em torno de 1 bilhão e 20, né? Então, esses são os exemplos que eu gostaria de apresentar para vocês nessa aula. Espero que, apesar de bastante densa e cheia de detalhes, já tenha ajudado né, a produzir uma contextualização sobre esse tema específico que são as demonstrações contábeis. E na próxima aula, vamos entender um pouquinho melhor como utilizar e qual a função gerencial dessas demonstrações contábeis. Tá certo, pessoal? Obrigado por terem participado dessa aula e aguardo vocês na terceira aula.